Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo venha iluminar o entendimento de todos vocês. E eu falo isso, proclamo isso, peço isso, profetizo isso, para que você venha compreender, entender a palavra de Deus, para que você tenha vida, para que você faça as melhores escolhas para a sua vida. Olha só, preste atenção, nós temos falado sobre a inveja, não é? Temos tocado nesse tema para tentar ajudar as pessoas que são vítimas da inveja, para também tentar ajudar aqueles que pensam estar bem, mas por conta da inveja tem o mal dentro de si. Com certeza. Veja só o que diz o texto sagrado. O teu coração não inveje os pecadores. O teu coração não inveje os pecadores. Ora, quem são os pecadores? Os pecadores são aqueles que vivem no reino do pecado, no reino do mal, no reino do inferno. Não existe o reino de Deus neste mundo? Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Aqueles que ouviam e obedeciam a palavra dele, que eram seus discípulos. Ora, se existe o reino de Deus naqueles que obedecem à palavra de Deus, existe também o reino do inferno, onde habitam os pecadores, ou onde o inferno habita, que são os pecadores, que vivem segundo a vontade da carne, a vontade do diabo. E a vontade do diabo é que os seus filhos e os filhos de Deus tentem invejar os filhos do diabo, para que Deus venha afrontar Deus, dizendo: está vendo? Ele diz que segue o Senhor, mas ele faz a minha vontade. Ele tem inveja igualzinho os meus filhos. Entendeu o espírito da coisa? Então, Deus fala que no temor do Senhor há firme confiança, porque ele, Deus, é o refúgio, é o castelo forte, é a sombra do Altíssimo para os seus filhos. Porém, para os filhos das trevas, os filhos daqueles que não temem ao Senhor, então vem o desassossego, a aflição, a angústia. Preste atenção, por favor. Só para você raciocinar. Eu quero tentar raciocinar com vocês. E vocês então tirem as suas próprias conclusões. Mas vamos pensar de acordo com a palavra de Deus. E aí você decide o que você quer fazer da sua vida. Olha só, se existe o bem, existe o mal. Ou melhor, se existe o mal, existe o bem. O mal está mais presente na vida do ser humano do que o bem, não é verdade? Pois é, então existe o bem e existe o mal. Se há o reino de Deus, há o reino de quem? Do diabo também. É ou não é? Neste mundo há o reino do diabo também. Quem vive no reino do diabo está sempre pior, obviamente pior do que aqueles que vivem no reino de Deus. Não tenho dúvida, os que vivem no reino de Deus estão bem, porque o Espírito de Deus está dentro deles. Mas quem vive no reino do diabo, o espírito do diabo,
o espírito da aflição, da angústia, vive dentro deles, e eles vivem no pecado, para tentar fugir da angústia, da amargura que as suas almas sofrem por conta de não haver neles o temor de Deus, o temor do Senhor. Então, se há o reino dos céus, há o reino de quem? Do inferno. É uma? Existe o reino de Deus? Obviamente existe o reino de Satanás. Se há o reino dos céus, obviamente existe o reino do inferno. Muito bem. Quem crê no poder do bem, também crê no poder do mal, ou quem crê no poder do mal, ou na força do mal, crê no poder do bem, que é Deus. Ora, ao criar o homem, Deus o fez com livre direito de escolhas, livre-arbítrio. Você tem o direito de fazer as suas escolhas, o que vai comer, o que vai beber, a roupa que vai vestir, com quem vai casar. Você tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Você tem o direito de obedecer a palavra de Deus e também o direito de obedecer a palavra do diabo. Você que escolhe. É uma escolha pessoal. Então, Deus deu o direito de nós escolhermos o caminho a seguir. Mas não se esqueça, tudo que o homem semear, isso vai colher. Se ele escolher uma semente ruim, plantar uma semente ruim, ele vai colher frutos ruins, consequências. Se ele escolher a coisa boa, ele vai, obviamente, colher as coisas boas. Então, o reino de Deus neste mundo, Jesus disse, o reino de Deus está em vós, apontando para os discípulos, seus seguidores, que ouviam e obedeciam a sua palavra. Quem ouve e obedece a palavra de Deus, teme a Deus, ouve a sua voz, a sua palavra, e segue, obedece. Jesus disse, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito bem. Então, nós podemos verificar que quando uma pessoa tem inveja dos pecadores, ela tem inveja de pessoas que vivem no reino do mal, no reino do diabo. Ora, é exatamente isso. É exatamente isso. Se você usa um pouquinho só da sua inteligência, você vai descobrir que quem inveja o pecador deseja estar no lugar do pecador. Então, se a pessoa é cristã, é de Deus, mas inveja um pecador, ela inveja aquele que vive servindo ao diabo. Então, esta é a razão do porquê que muitos cristãos têm suas vidas travadas, amarradas. Podem ter até dinheiro, podem roubar, podem usurpar, podem ganhar dinheiro às custas dos outros, podem se dar bem, entre aspas, nas suas espertezas, nas suas malandragens, nas suas roubalheiras, nas suas corrupções, podem se dar bem por enquanto. Por enquanto. Mas, cedo ou tarde, vão colher os frutos daquilo que estão plantando. Com certeza. Então, quando a pessoa dá ouvidos à voz de Deus, ela dá ouvidos a esse texto, por exemplo. O teu coração, quer dizer, a tua alma, não inveje os pecadores. Não faça isso. Não faça isso. Você veja que Asaf, um profeta, ele falou isso, eu tive inveja dos ímpios, porque eles parecem prosperar nas suas impiedades, parecem prosperar nos seus pecados. E ele disse, por causa disso,
quase os meus pés se resvalaram, quase eu escorreguei e caí. Quase. É um profeta. Você pode ler esse texto lá no Salmo 73. Dá um pulinho lá e depois veja. Mas ele diz aqui, o Senhor diz, que o teu coração não inveje os pecadores. Os pecadores são aqueles que ostentam riquezas, que querem mostrar para todo mundo que são pessoas de sucesso, que querem mostrar para o mundo, vale a pena o pecado. É o diabo que usa essa gente para atrair aqueles que vivem no reino de Deus e que estão vivendo uma vida simples, uma vida pacata, o pão nosso de cada dia, enfim. Então, se estes que são de Deus vivem uma vida correta, em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus, eles não precisam ter inveja de ninguém, porque eles já são os mais ricos na face da terra. Eles têm o Todo-Poderoso, o Espírito do Altíssimo dentro deles, e dentro deles a paz, a vida, a sossego. A alma está sossegada. Por quê? Porque encontrou um ninho para si, que é o colo de Deus. Então essa alma tem paz. Aí diz assim, o coração não inveja os pecadores. Antes, permanece no temor do Senhor todo dia. Não é permanecer no temor do Senhor quando vai na igreja, no domingo. Não é permanecer no temor do Senhor algum momento da vida, algum momento do dia. Não, você tem que permanecer no temor do Senhor todo santo dia, o dia inteiro, 24 horas por dia. E quando você fizer isso, viver no temor do Senhor, obedecendo a sua palavra, seguindo os seus mandamentos, então a sua alma fica em paz. Por exemplo, quando você participa conosco nesta live, como sempre acontece, há pessoas que dizem, bispo, eu gosto de participar da live porque eu sinto paz, eu sinto bem. Mas não adianta você sentir paz e sentir bem apenas enquanto você participa desta live. Você tem que participar permanentemente da live de Deus, que é o Espírito Santo, que é a sua palavra. Mantenha a palavra de Deus na sua mente. Enchei-vos do Espírito, o Espírito Santo. É o que diz o texto sagrado. Então, quando você se enche do Espírito Santo, a sua mente, o seu espírito, estão vivendo, nadando nas abundâncias, no mar do Espírito Santo. Então você vive em paz, consigo mesmo, com a sua consciência, sobretudo com Deus. Então você tem paz. Então ele diz assim, o teu coração não inveje os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia. Todo dia. Porque no temor do Senhor há firme confiança, quer dizer, fé, certeza, convicção. A pessoa está aqui alicerçada na rocha. Nele, quer dizer, no temor do Senhor, há firme confiança e ele, o Senhor, será um refúgio para os seus filhos, aqui na terra, no reino de Deus, dentro da pessoa. O reino de Deus não do lado de fora. Do lado de fora é guerra, é o reino desse mundo, é o reino do inferno, digamos assim. Mas dentro da gente há o reino de Deus, porque o rei, o Senhor Jesus, reina aqui dentro. Então, o que você vai fazer da sua vida? Você vai viver no reino de Deus, vai continuar vivendo no reino de Deus e com um olhinho, pelo menos, de menesgueio para
o reino do inferno, que é onde vivem, onde ocupam os pecadores? Ou você vai ficar com a sua fé, com o foco da sua fé na promessa de Deus e esperar que Deus venha atender às suas necessidades no momento dele, E assim será feita a vontade de Deus na sua vida. Hein? O que você quer fazer da sua vida? O teu coração não inveja os pecadores. Antes permanece nele. Permanece no temor do Senhor. O dia todo dia. Se você permanecer no temor do Senhor, você estará protegido pelas asas do Altíssimo. Você estará abrigado sob as asas do Altíssimo. No abrigo de Deus, no altar do Altíssimo. E Ele vai cuidar de você, não vai deixar faltar nada, absolutamente nada. Tá bom? Então, não se esqueça, no temor do Senhor, afirme confiança. Não há dúvida, não há medo, não há ansiedade, não há medo, não há preocupação com o amanhã, não há aquela preocupação, o que vai ser da minha vida quando eu ficar mais velho? O que vai ser da minha vida se o meu marido morrer, se a minha mulher morrer? O que vai ser se meu filho ficar doente? Como é que eu vou fazer? Não, quando a pessoa está habitando no abrigo de Deus, as asas do Altíssimo fala sentir, literalmente sentir a segurança do Espírito dele. Essa é a realidade. O teu coração, portanto, não inveje os pecadores. Antes, permanece no temor do Senhor todo dia. Deus abençoe agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.